Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Estou utilizando esse vídeo para poder fazer uma reflexão sobre a questão da eleição, que a gente vai ter agora entre os dias 23 e 27 de agosto do Sistema Conselhos de Psicologia, tanto do Conselho Federal quanto das regionais. Aqui no Espírito Santo a gente também vai estar tendo a eleição. E por conta disso eu acho que seria importante tecer algumas reflexões sobre isso para ver se você está refletindo, está com suas dúvidas, para que a gente possa considerar algumas questões, alguns elementos importantes a respeito disso. Então, para começar, eu acho que o primeiro elemento é o aspecto democrático, Em primeiro lugar, eu acho muito legal, muito importante que a gente esteja vendo muitas chapas ou mais chapas participando dessas eleições. O que de fato constitui um processo de democracia na medida que a gente tem diferenças, questionamentos, e que permitem com que a gente reflita melhor sobre os processos. Não existe só a posição, a gente está tendo oposições, e isso mostra o quanto a psicologia veio crescendo nesses últimos anos aí no seu processo de desenvolvimento no país e ao mesmo tempo tem colocado insatisfações dos profissionais em relação ao próprio processo, mas principalmente mobilização dos profissionais em relação ao próprio funcionamento da psicologia enquanto instituição, enquanto um campo profissional. Por outro lado, tem um aspecto delicado, porque não é porque a gente tem várias chapas que necessariamente essas chapas trazem consigo propostas interessantes, propostas que são de fato importantes e necessárias à psicologia. A gente tem que tomar algum cuidado com isso. Na federal mesmo, a gente tem algumas chapas com propostas bastante questionáveis sobre como que elas pretendem trabalhar com a psicologia, Então, a gente tem que ter um bom senso, mas mais que isso, tem que ter uma noção política, de estratégia diante do que a gente pretende fazer com a psicologia nos próximos anos. Principalmente diante do cenário que a gente tem no nosso país agora. Vocês sabem o que a gente está vivendo em função dessa última eleição, As escolhas que a gente faz, de fato, atrapalham e prejudicam, e podem prejudicar muito a nossa experiência de vida no mundo, tá? Em relação às eleições, eu gostaria de discutir mais especificamente sobre as chapas que a gente tem no Estado, que são a chapa Renovação, que é a chapa 11, e a chapa Participa, que é a chapa 12. Eu dei uma lida nos projetos, as propostas deles, assisti o debate que foi feito na internet recente, foi feito, na verdade, presencialmente, gravado e colocado na internet recentemente. Achei que foi bom para ver as distinções entre essas duas propostas e, ao mesmo tempo, me deu a impressão de que as duas propostas partem de premissas muito distintas, embora toquem, tangenciem questões que são realmente importantes e converjam, em relação uma à outra no que diz respeito ao trabalho da psicologia, ao funcionamento do conselho, etc. Eu vou apresentar as duas, depois disso eu coloco um pouco mais sobre o que eu penso e aí o meu voto em relação a isso, até para você poder pensar melhor e não ser tão influenciado já de imediato. Em relação às chapas, a gente tem cada uma delas propondo aí 3 elementos fundamentais para a sua estruturação, A chapa Participa, que é uma chapa que tem algumas pessoas que fizeram parte da posição anterior agora do Conselho, que estavam ali, embora não seja a chapa relacionada à chapa que hoje, ao grupo que hoje está no Conselho Regional de Psicologia, De qualquer forma, há experiências, de pessoas que estiveram ali, que participaram, que contribuíram, que conheceram um pouco o funcionamento do Conselho. Nesse sentido, ela tem um encaminhamento, porque é uma chapa que traz um certo conhecimento prático do que acontece no sistema conselhos, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Então, a chapa que ela não é a posição atual, embora tenha passado, tenha alguma experiência com como o conselho está funcionando. Essa chapa ela se organiza aí com 3 eixos, Um primeiro eixo do CRP democrático e participativo, no sentido de aproximar os membros da profissão, de integrarem-se ao conselho, de criar grupos de trabalho para poder discutir diferentes temas que são importantes aí. Eu não vou entrar nesses temas, mas é só para a gente ter uma noção. Um segundo eixo que diz respeito ao exercício profissional, valorizando a questão do CREPOP, como que o trabalho pode ser realizado, pensando em estratégias por conta do campo profissional que a gente tem, em diferentes áreas, como é uma chapa que tem uma relação, que tem uma experiência
algumas pessoas, melhor dizendo, têm experiência com o conselho, então já é um pouco mais delimitada ou delineado quais seriam as ações para poder pensar os trabalhos. E um terceiro eixo que diz respeito ao compromisso social, que aí já pensa a questão de pensar a sociedade, do seu lugar enquanto uma instituição da psicologia, enquanto uma instituição que faz parte da realidade social que a gente vive, não pode se eximir dessa realidade, que tem que refletir sobre os problemas que estão acontecendo no país, etc. A outra chapa, que é a chapa Renovação, ela também tem 3 elementos que ela chama de 3 pilares, né? O primeiro pilar é a psicologia ciência, que tem uma função de apresentar a psicologia à sociedade, de tornar a psicologia mais conhecida, levar os conhecimentos psicológicos para espaços em que a gente não vê tão facilmente e outras áreas vão se ocupando desse espaço, ao mesmo tempo trazer uma noção de ciência para dentro do campo da psicologia, principalmente em termos do funcionamento da instituição psicologia no país, né? Um segundo pilar já seria um CRP laico e ético, não lembro o segundo termo, no sentido de que é muito mais um posicionamento de retirar do Conselho qualquer tipo de proposta que seja político-partidária, ideológica, filosófica ou tal, que possa construir aí ou forçar as pessoas a agirem ou a pensarem de uma certa maneira, e no lugar disso a proposta seria pensar o Conselho como um conselho neutro, né, diante desses distintos processos. A ideia de ser laico é exatamente de não misturar essas outras concepções dentro da proposta. E um último que seria o CRP estratégico, já pensando no CRP no sentido de como ele pode funcionar estrategicamente para fortalecer a profissão, para construir boas práticas, pensando sempre na noção desse termo, inclusive, boas práticas e práticas baseadas em evidências, de pensar as ações dos profissionais, enfim, de trabalhar fortalecendo o conhecimento e o conhecimento tanto teórico quanto técnico da profissão. E um outro aspecto também da chapa Renovação é que a chapa Renovação não teve, né, um envolvimento com o Conselho, então as suas propostas não são tão específicas quanto a chapa Participa. São propostas enquanto ideias a serem trabalhadas, considerações, então é algo um pouco mais delimitado, fica distinto, né, da outra proposta do Participa. Então, as duas chapas trazem propostas que eu acho bastante interessantes. Pegando a leitura dos dois e a discussão que teve, assim, eu vejo aspectos muito bons nas duas chapas, né? Acho que a gente pode encontrar isso. Teve algumas coisas que eu fiquei meio tentando entender na dúvida, mas que mostram que as duas chapas têm posições bastante interessantes para o Conselho de Psicologia. E o que eu acho que distingue bastante uma da outra, que é essa premissa que eu tinha falado inicialmente, é que a premissa que está pro Participa, que é a chapa 12, é a premissa de que a psicologia já está aí funcionando, ela já é uma ciência e profissão colocada no país, e que ela não tem que necessariamente ou se focar somente numa estruturação interna, ela tem que se preocupar bastante com o compromisso social dela. E sua gestão tem que se democratizar para acolher, por exemplo, os estudantes e outros grupos para participarem disso. Tem um dos elementos que eu achei interessante, que é em relação aos estudantes, convidar e deixar o espaço aberto para que qualquer estudante possa participar das discussões da categoria, né? Tem lugar de voz, não tem lugar de voto, mas tem lugar de voz na categoria. Ao mesmo tempo, traz a ideia de pensar um compromisso social da psicologia abrir-se e considerar grupos que ao longo da história do nosso país foram deixados de lado, como minorias políticas, que não necessariamente são minorias populacionais, mas são minorias políticas no sentido do poder, das relações de poder, como gênero, questão do racismo, LGBT e alguns outros, tá? E a chapa Renovação, a premissa dela me parece muito mais no sentido de fortalecer a psicologia enquanto ciência, de dar condição dos profissionais da psicologia se sentirem mais seguros na sua prática, no seu trabalho, isentando-se um pouco dessas discussões num primeiro momento, ou seja, quando ela se propõe um pouco mais laica e um pouco mais distinta, ela se propõe sim a discutir as questões que estão acontecendo na sociedade,
mas com base nos conhecimentos científicos da psicologia, colocando as premissas científicas aí. Então a distinção entre uma e outra é a de que, embora ambas pensem na importância da psicologia, refletir sobre seus trabalhos, porque as duas falam do CREPOP, as duas falam da formação. Tem um ponto que eu achei também diferente na renovação em relação à Participa, que ela se pretende a propor do conselho, né, trabalhar criando espaços de ensino à distância ou preparação de conhecimentos para o profissional da psicologia, convidando inclusive os estudantes finalistas, aí já não seriam todos os estudantes dos cursos, mas os finalistas, para poderem falar das suas dificuldades frente ao mercado de trabalho, frente às questões que vão surgindo como dúvidas de profissionais. Então, tem uma distinção, as duas falam de pontos importantes sobre o CREPOP, em termos de produção de conhecimento para a categoria, as duas falam de participação, de envolvimento, mas eu acho que a questão do compromisso social da psicologia e construir a psicologia enquanto uma ciência compromissada com essas questões está muito mais presente na Participa, que é a chapa 12, enquanto a discussão de um fortalecimento interno da categoria, de uma produção de conhecimento mais científico dentro da psicologia, obviamente trazendo um ponto de vista científico a respeito disso, que é as práticas baseadas em evidências, está muito mais presente na chapa 11. Então essas são as duas propostas. Acho que é legal você poder ter acesso no site do CRP 16, tem lá o material, né? Eu acho que ajuda a gente a refletir sobre isso. Me parece que as duas propostas, as duas chapas, essas duas aqui, né, não estou falando das federais, mostram preocupação sim com a categoria, com os problemas sociais a partir de perspectivas distintas. E o meu ponto, aí agora eu já vou falar da minha opinião sobre isso, refletindo, participando dos espaços, o meu ponto é o de considerar o que a gente quer para o Conselho em meio ao que a gente está vivendo no nosso país nesse momento. Porque é uma decisão para um bom tempo, é uma decisão de bastante trabalho, né? E aí a minha questão é exatamente de pensar que a nossa decisão pode influenciar muito o que a gente vê pela frente na nossa profissão. Então, nesse sentido, minha opinião foi se formando, refletindo sobre essas propostas, considerando o que a gente quer diante do que a gente vive no nosso país. Então, pensando nisso, diante disso que eu estou trazendo das propostas das duas chapas, entendendo que as duas têm propostas interessantes e outras que colocam algumas dificuldades diante do que a gente pensa da psicologia, pensando no que a gente está vivendo no nosso país nesse momento, né, de uma fragilização dos sistemas, das políticas públicas, do que está acontecendo no nosso país, de uma fragilização da ciência no nosso país, que na verdade é muito mais por uma questão ideológica, social, né, assim, de premissas, né, a gente vê propostas aí das escolas sem partido. Então tudo isso faz parte de um grande campo de premissas conservadoras, bastante duras diante do que a gente tem na sociedade. Olha o que está acontecendo na Amazônia, olha o que está acontecendo com a Previdência, com o emprego. Então tudo isso me faz pensar em algumas questões e por conta disso, o meu voto nesse momento vai para a chapa 12, que é a Participa, por conta da defesa que ela faz, tanto do fortalecimento da profissão de psicologia quanto do compromisso social da psicologia. Nesse momento, eu acho, pessoalmente, aí pelos meus estudos, pelas conversas, que não se trata de colocar a questão da cientificidade da psicologia como viés de encaminhamento para essas discussões, porque a gente não está diante de um problema de fato científico, a gente está diante de um problema político-ideológico, a gente está diante de problemas sociais, econômicos, que mostram posicionamentos muito conservadores, retrógrados, diante das questões que a gente trabalha. E a psicologia tem sim que fortalecer seu compromisso social, tanto com o público que ela trabalha, claro, com o profissional também, mas fortalecer o espaço democrático dentro do próprio conselho, criando aí relações com os estudantes, com o sindicato, com outras entidades, com grupos sociais que permitam a gente fortalecer essa organização. Eu acho que nesse momento, votar na chapa 11, a renovação, vai fazer com que a psicologia se feche diante dos problemas que a gente está enfrentando no país nesse momento. A psicologia vai se tornar uma profissão que vai estar fechando-se aí para fortalecer internamente, colocando-se fora de alguns debates que estão acontecendo e que são necessários nesse momento, num momento tão drástico que a gente está vivendo no nosso país. Eu tenho acompanhado as discussões da renovação em relação ao Conselho Federal.
E eu vejo que é exatamente uma postura bastante fechada na ideia de uma cientificização da psicologia, como se isso fosse apolítico, como se isso fosse neutro, mas isso também parte de uma premissa ideológica. A gente não consegue fugir das ideologias, gente. Não consegue fugir. Toda premissa, toda a base que eu tenho para pensar o que eu faço, parte de uma ideologia, de um sistema de valores, de crenças. Entende? Eu posso estar alienado ou não a isso, mas ainda assim parte desse sistema de valores. E mesmo quando eu digo que eu preciso fortalecer minha profissão, chamar os finalistas para estudar, para discutir, para prepará-los para o mercado, quando eu vou organizar o conselho no sentido de dar conhecimento para essas pessoas, quando eu vou colocar conhecimento para a população sobre o que é a psicologia, eu estou, na verdade, fortalecendo a psicologia enquanto um grupo institucional que oferece produtos e serviços para a sociedade. Só mais um. Ao invés de estar discutindo política e socialmente as questões que aparecem no nosso país e se manifestando diante disso. Tá? Então, eu acho que nesse momento, votar na chapa 11 não é um bom caminho. Eu acho que a chapa 12 tem a possibilidade, até por um certo conhecimento do que funciona no Conselho, até por uma busca e uma aproximação com os espaços de base, com as discussões que dizem respeito aí ao compromisso social, convidando estudantes a participar, grupos de minorias políticas a participarem, né, trazendo isso para construir novas práticas dentro da psicologia. Claro, ela tem que considerar, sim, o lugar da psicologia enquanto uma profissão que oferece serviços. Ela tem que fazer isso. Eu acho que é um desafio para a participa, se ela vencer, refletir sobre isso e considerar que a nossa profissão precisa se fortalecer internamente também. E eu acho que ela está considerando isso na medida do possível, porque isso está lá nas propostas. Mas, nesse momento, é o compromisso social, é o compromisso da psicologia enquanto uma profissão que reflete sobre o seu lugar no mundo, que não simplesmente está voltada para o mercado, porque é exatamente o mercado que está em meio à nossa eleição, nosso processo político no Brasil, lascando com tudo que a gente está vivendo, ou seja, são as demandas de grandes empresas, de grandes indústrias, são demandas muito maiores que estão sendo colocadas à frente das questões, das vivências pessoais, sociais que a gente tem no nosso país. Então, tá aí meu voto. Não sei qual é a sua opinião, espero que a gente possa debater. Coloca no comentário, vamos discutir sobre isso. Eu acho que é fundamental que a gente possa refletir de forma sensata, de boa, né? Assim, construir reflexões, porque de qualquer modo isso vai servir para a gente se preparar cada vez mais para se tornar uma profissão mais envolvida, mais crítica, né? Mais participativa e, consequentemente, mais reconhecida no espaço social que a gente se coloca. Tudo bem? Um abraço para você, uma boa eleição para a gente, vamos caminhando aí. Tchau, tchau.